Fala pessoal, sou o Edson e bem-vindos a mais um vídeo para o canal Trading Valor. Nesse vídeo eu quero falar de Excel e como a gente pode usar o Excel para otimizar e para testar uma estratégia de trading. Tá? Vocês que acompanham o mercado, né, a gente que acompanha o mercado, na verdade, a gente sempre fala, nossa, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, nossa, eu poderia me aproveitar disso ou daquilo, e você tem uma ideia, tem uma estratégia de negociação e você queria, muitas vezes, né, precisa testar para você poder aplicar ou não, né? Então você precisa de uma base histórica para fazer esse cálculo, para ver como se comportou e precisa às vezes otimizar alguns parâmetros, né? Então, sei lá, você está trabalhando com alguma estratégia que tem algumas regrinhas para entrada, para saída, como eu vou mostrar a minha aqui, mas tem algumas regras para entrada e para saída, você quer saber se você mexesse nessas regras, mexesse nesses parâmetros, a coisa ficaria melhor ou pior. Tá? Então, para isso, eu uso o Excel, que é muito mais prático, mais rápido, é programável e dá para fazer, pelo menos ter uma ideia inicial se vale a pena ou não. Porque às vezes você pensa um negócio que você acha que vai, né, dar bom e não dá. Às vezes é só nesse período que você está vendo, você queria testar uma janela maior, quando você testa a janela maior você vê que não dá certo. Então é para isso, a gente vai fazer o teste de uma estratégia. E antes de eu prosseguir aqui, eu preciso fazer um aviso que essa estratégia que eu vou mostrar é uma que eu pensei só para esse fim didático, tá? Não recomendo. A gente vai ver agora na planilha como que se comportou. Eu peguei alguns casos legais, alguns não tão legais. E a estratégia é a seguinte. Eu vou mostrar aqui, né? Falei. Então, se você for implementar isso, gostar, implementar, falar, vou usar isso, utilize por sua conta e risco. Isso é um exemplo didático apenas, tá? Outra coisa que eu preciso falar, então, disclaimer feito. Outra coisa que eu preciso falar é, essa planilha que eu vou mostrar, se você se interessar por ela, né, que já tem as coisas montadinhas, você pode usar ela como base para a sua própria estratégia, mudando algumas continhas nela. Então, eu acho interessante, eu vou disponibilizar ela e fica até o final do vídeo que eu vou falar como você pode adquirir a planilha, tá certo? Então, disclaimer feito. Vamos mostrar aqui o que eu pensei, tá certo? Estou gravando, só verificar. Tudo certo. Então, eu peguei B3 aqui, que é um ativo que dá para ver que aconteceu o que eu vou usar de estratégia. Eu quero uma estratégia para day trade. Então, a minha ideia é um robô que fique, que dado uma certa condição, ele já, no início, ele coloca as ordens já de compra e venda e espera atingir. Tá? Então é uma coisa bem simples. O robô vai ser o seguinte: pegar para ativos que oscilam bastante, né, de abertura e fechamento, como eu peguei a B3, tem esses picos aqui, né, esses spikes que eu chamei a planilha, chama Spike Trading, pegar esses picos e aproveitar disso. Então definir o seguinte, por exemplo, vou pegar um caso aqui, acho que dá para ver, né? Vamos pegar esse candlezinho aqui, tá? Por exemplo, ele abriu aqui, né? Opa, peguei a ferramenta errada. Eu quero esta aqui. Ele abriu aqui, né? Vou colocar mais ou menos na abertura. Ele abriu aqui. E a gente pode ver que depois da abertura, ele chegou a cair 3,5% e voltou, né? Aqui, de novo, ó, pegar esse outro candle aqui, por exemplo, aqui, ó, mesma coisa. Ele abriu, caiu, nesse caso caiu mais que 3,5, ele caiu até 4,46, voltou, né? E tem mais outros casos, ó. A gente pode ver que B3 gosta de fazer esse tipo de coisa, né? Abriu, caiu 3,75, voltou. Aí você fica perguntando, putz, será que não tem um percentual X que eu possa colocar
E esse percentual eu posso fazer trades, né? Fazer trades não vai dar entrada todo dia, né? Por exemplo, se eu estou procurando só venda, se eu tiver esse candle aqui não deu, ó, não teria ativado, tá vendo? Ele não chegou a cair o que estava dando na média dos outros, ó, caiu bem pouquinho, 0,73. Então, será que não tem um percentual aqui que eu possa usar e que possa me dar o maior lucro, né? Ou seja, eu quero, de alguma maneira, calcular aqui qual seria esse percentual, tá? E o oposto também vale, né? Então, por exemplo, aqui, ó, seria uma situação de venda. Então, esse candlezinho branco aqui, né, eu estava mostrando situações de compra, né? Caiu até um determinado limite, eu comprei, saí com lucro no final do dia. Cerraria no pregão ou se tivesse atingido algum percentual. Então, esse aqui, ó, ele abriu, chegou a subir 4,27%, caiu. Mesma coisa, esse candlezinho aqui, né? Deixa eu baixar aqui. Acho que já deu para ficar claro, né, pessoal? Ó, ele abriu aqui. Em algum momento ele chegou a 266, depois voltou a cair, tá? Então, a ideia é uma estratégia para se aproveitar dessa oscilação no intradia, tá? Bom, baseado nisso, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar um histórico de preços, eu preciso só da minha máxima, mínima, fechamento. Eu não vou fazer para intradia. Eu entendo que daria para fazer essa estratégia no intradia para uma verificação melhor. Por quê? Porque eu posso ter casos que eu posso perder, né? Posso ter um loss, por exemplo, e não documentar esse loss. Então, se eu diminuir, né, fizer no intradia, a chance de ter uma coisa mais acurada é melhor. Porém, eu vou fazer, né, só para ter um feeling, só para ter uma ideia do que está acontecendo, eu vou pegar só o intraday, só o diário, desculpa, tá? Então, eu poderia vir aqui no Excel, no Profit e copiar esses valores. Eu já fiz isso e aqui eu vou mostrar a planilha. Esta é a planilha. Eu já fiz para vários papéis, né? A gente pode ver que tem histórico aqui de 252 dias, um ano. Então eu peguei histórico de preço e essa parte aqui são os meus dados históricos. Ó. Abertura, máxima, mínima e fechamento. Então para cada um desses papéis eu fiz isso. Eu copiei ali o histórico. E depois de copiado isso, eu peguei e implementei a regra aqui no Excel. Eu não vou fazer, passar detalhe, o que eu estou calculando, como eu calculo meu preço de entrada, como eu calculo meu loss. Isso aqui eu entendo que vocês possam calcular, tá? Eu só utilizei formulinhas do Excel normal para fazer os cálculos aqui, né? E fórmula simples, não tem nada do além. E a regra era, quando atingisse esse valor, eu compraria, tá? Então essa é a regra. Desculpa, quando atingisse esse valor, eu compraria ou venderia, né? Você vê aqui, essa celulinha, compra e venda, se eu quero só a estratégia com compras, ó, ele deixa tudo que é entrada só com compra, ou se eu quero a estratégia só com venda, ele deixa tudo que é venda, ou se eu quero ambos, tá? É isso que esse menu faz. Vamos detalhar aqui, o que mais eu coloquei? Isso aqui é o tamanho do lote que eu vou trabalhar. Eu normalmente, swing trade, eu uso pessoalmente, tá? Eu uso em torno de 7.500 de mão. Então eu coloquei, vocês podem ver aqui, que vai estar tudo mais ou menos como próximo a 7.500, que é a minha mão padrão, tá? Então eu coloquei aqui o número de lotes e aqui o volume financeiro que dá, baseado na última cotação, tá? Só pega a última cotação e me baseio a quantidade de lotes. Aqui é quantos trades foram compra, quantos trades foram venda. Isso não significa que foram efetivamente feitos, é só um total que se enquadraria na compra ou na venda. O que foi efetivamente feito, que deu entrada, é o que fica com os valores aqui nessa coluninha de resultado.
os que foram estopados são esses que tem stop igual assim, tá? Então as entradas são essas. Então nem tudo que aparece aqui efetivamente deu entrada, tá? Então, é isso. Aqui é o quanto de loss que eu estou assumindo, porque pode ser diferente, né? Eu posso colocar, por exemplo, um 2% de loss aqui, e ele mostra quanto que eu estou assumindo, tá? Um 0,5 de loss aqui, já viu que apareceu mais sims, né? Se eu colocar 0,2% de loss, aparece um monte de sim de loss, tá? Então isso aqui é o meu loss, eu aumentei, sumiu um monte, e aqui é o meu ganho. Ou seja, isso aqui quer dizer qual é um ponto de entrada que eu assumo tanto na venda quanto na compra, no caso 1,55 para cima ou para baixo, e depois de entrada, quanto que eu assumo perder, né, se for contra mim. Então, esse valor aqui, tá? Então, é isso. Que mais? Aqui é o total desse um ano, a soma dos lucros e prejuízo, dá R$890. Aqui é o custo operacional, que é importante. Principalmente estratégia que gira muito, você precisa calcular seu custo operacional, que às vezes não vale a pena, tá? Então, os custos é baseado em custos do intradia de uma operação. Faço a compra e venda e o custo de intradia, e eu considerei aqui sem corretagem, tá? Se você paga corretagem na sua corretora, tem que melhorar essa formulinha. Basicamente, só colocar 2 vezes a corretagem e somar com esse valor. Coloquei sem corretagem, tá? Que é um fator relevante para a gente ter em mente. Os custos operacionais. Bom, aqui são quantas entradas foram feitas, quantos stops eu tive, qual é o meu percentual de acerto, meu ganho médio quando eu acertei, qual é o ganho médio, quando eu errei, qual é a perda média, qual é o meu payoff, um pelo outro, basicamente, qual a minha esperança, qual a expectativa de retorno, tá? Então, isso aqui é por papel, tá? Eu lucro por papel. Então, por exemplo, eu tenho aqui, está arredondado esse valor, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Seria 0,011, é isso? É. Então, isso aqui eu tenho que multiplicar para a quantidade de papéis, 500. Só lembrando, isso é o quanto, em média, eu recebo, eu ganho por trade, tá? Então, vezes 500, que é a quantidade de papéis que eu tenho, vezes o número de posições que eu abri, que foi, cadê? 156. Isso vai dar 858. Óbvio, não deu os 890. Eu não considerei o custo aqui, tá? Só o resultado mesmo. Deu 858, é porque eu arredondei isso aqui. Então, esse 00, ele é arredondado, tá? Então, é isso que é a nossa esperança. Se eu pegar esse carinha aqui e ver aqui, ó, colar ele aqui, a gente acho que ele não vai funcionar assim porque ele está com colar em outro. Vamos colar aqui como valor. Então esse é o número de verdade, tá? Então se eu pegar esse cara aqui e colar lá, vai dar 0,01 vezes 500, que é o meu plot, vezes o número de trades que eu fiz, 156. 889,999, 890, tá? Então, é só uma continha matemática para saber qual que é a sua média por operação, tá bom? Acho que falei tudo. Não. O que são os botões aqui? A gente pode até fazer, que eu estou gravando no dia 14, final do dia 14, tem 2 botões aqui, em todas as abas. O primeiro, eu atualizo. Se eu clicar aqui, ele vai carregar do Profit o dia de hoje, que é o 14, para eu ver o resultado, tá? Então tá o dia de ontem. Otimizar por exemplo, como eu cheguei nesse valor 155, é que eu já otimizei. Então, por exemplo, se eu estivesse testando 1 a 1, eu colocaria 2 aqui, 2 aqui, aí eu falar, putz, deu 575, será que tem um melhor? Aí eu coloco, sei lá, e se for 2,40? Ficou 320, putz. Então,
automatizando esse processo é o otimizar. Ele vai testar vários valores num range de 1 a 3% e vai achar qual é melhor e colocar aqui. Então, vou clicar aqui, ó, otimizar. Tá vendo que está 2,40? Se eu der otimizar, deve voltar para o 1,55. Ó, tá fazendo as contas aqui e voltou 1,55. Como ele fez isso? Eu usei essa abinha aqui, né? Eu fiz até um mapa de cores aqui para ficar mais claro. Ele foi de 1% até 2,90%. E aí, para cada percentual desse de lotes de ganho e perda, né, ele viu quanto que seria o resultado daquele um ano e pegou o maior. Então a gente pode ver, ó, que esse 1.000 que está aqui, ó, é 1,55, que é o que ele colocou aqui na nossa aba, é o que deu 1.000, tá? Então é assim que funciona. Ele otimiza. Isso que eu falei no início, que é o fitting. Na verdade, aqui já tem uma coisinha em Excel, deixa eu abrir aqui, que isso aqui que faz a otimização, tá? Ele otimiza aqui. Isso aqui faz a atualização dos preços, que na verdade ele pega do Profit, desloca para baixo. Então todo dia você vem, a primeira vez que você faz, você copia do Profit tudo. Os outros, no dia a dia, você só faz clicar o botão. Cada dia você clica o botão e ele atualiza a sua base histórica, tá? E o atualizar tudo é o que eu vou mostrar agora, que ele vai atualizar os preços de todas as abas, tá? Então vamos fazer isso aqui. Aqui no otimizar, uma coisa importante é sempre a aba tem que ter o nome do papel, tá? Que é o jeito que eu fiz. E ele otimiza até VEG aqui. Depois do otimizar, isso aqui é uma área que eu uso só para copiar algum ativo que eu queira ver rapidamente, se vale a pena ou não, mas não está aqui à esquerda. Então, a esquerda do otimizar é tudo que vai ser otimizado, a direita ele não vai ser atualizado, a direita não vai atualizar. Então, eu venho aqui nessa aba e dou um atualizar tudo. Ele vai varrer cada uma das abas e atualizar o preço, trazendo do Profit para o dia 14. Né? Lembrando que estava dia 13, tá? Então a gente vai trazer, vamos atualizar as cotações para ver como foi o dia de hoje. Então, atualizar tudo. Aqui eu tive que fazer um negócio, ele não está indo tão rápido, porque eu espero um segundo para atualizar. Por quê? Porque estava dando problema, se fosse muito rápido, a cotação do Profit não dava tempo de atualizar. Então eu tive que esperar um segundo para dar tempo de atualizar a cotação do Profit, tá? Bom, ele já atualizou, a gente pode ver aqui que tem os preços do dia 14, né? E aqui, SUSB, a gente viu que ele não atualizou. Como eu falei, ele atualiza só até a aba otimizar, tá? Então, para atualizar a SUSB aqui, para o dia 14, eu teria que clicar no botão da abinha, tá? Então, vou clicar aqui, ó, dia 14. O que ele fez? Ele inseriu, moveu todo mundo do histórico para baixo, continuou 252 dias, o último dia lá embaixo saiu e entrou o dia atual. Então, essa base histórica de um ano, ela é mantida assim, tá? Isso eu já uso em outras planilhas minhas, eu uso na planilha de long and short que eu tenho para atualizar a base histórica. É assim que eu faço. E a rotininha está lá naquela tela que eu mostrei. Qualquer coisa que você quiser olhar, dá um print lá, congela e você digita a sua. É basicamente a mesma coisa, tá? Bom, então vamos ver se alguma coisa deu entrada. Ó, a gente já tem aqui que a Ambev deu entrada hoje. Que mais? Audi deu entrada, deu 14. Audi deu entrada, B3 deu entrada, ó. B3 deu um prejuízo de 98. Vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar a Audi, por exemplo. Então, Audi. Audi abriu a 15,34. Então, deu uma compra aqui a 15,12. Ou seja, ele caiu 1,45, a entrada foi 15,12. A gente comprou e saiu com 1,12 de lucro com R$85 para esse tamanho de mão, tá? Vamos ver então, Audi. Vamos ver lá. Audi 3. O vídeo está ficando longo, deve ficar longo. Eu vou colocar capítulos Audi 3. Tá aqui, ó. A gente pode ver que esse já é um papel que já tem bastante espinho, né? Ó. Ele deixa muito pavio superior e inferior. Teoricamente é bom para a nossa estratégia. Eu vou fazer isso aqui. 5.
minutos, só para a gente ficar mais... Aí. Então, eu vou pegar de novo essa ferramenta aqui. Cadê esta aqui? A abertura foi aqui. E eu esqueci quanto que a gente estava olhando, 1,45. Nossa, foi... Acertou praticamente o fundo, né? Ó, ele não fica aqui em 45, tá? Ficou 1,42. Mas a gente pode ver, abertura 15,34. 1,43 deu 15,12, que deve ser mais ou menos o que deu ali. Vamos ver. Ó, 15,34, 15,12, tá? E foi uma compra. Então a gente teria, né, se deixasse o robô tivesse operando, né? De novo, eu falo robô, gente, porque esse tipo de estratégia, ainda mais se você vai fazer multiativo, não tem jeito de fazer na mão. Quer dizer, até tem, mas, né? O ideal seria fazer num robô. Então, vamos voltar lá no Profit. Então a gente viu aqui que a planilhinha já calculou. E aqui, ó, entrando aqui, a gente teria saído até, ó, com 2%. Chegou a 2%. Ele terminou aqui, tá? Ó, com 1,12, que é como está lá o percentual na planilha. Terminou com 1,12%, que é o que mostrou, tá? 1,12% de resultado. Dando R$85 para esse tamanho de mão, tá? Então, é para isso. Vocês viram um caso que eu peguei hoje, a planilha calculou o resultado de hoje e já computou aqui. E isso eu já fiz para todo esse histórico, e eu tenho histórico aqui. Então, eu posso avaliar se essa estratégia dá resultado ou não. Né? Em Auri, por exemplo, ó, 2,590. Tá? Eu coloquei em azul, em verde mais escuro, os papéis que deram mais o resultado maior. Tá? Natura foi um resultado negativo, já passamos e olhamos lá. Bom, agora, a partir disso, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar a rentabilidade disso. Eu sei que num ano me deu 2,590. Perdão, uma água. No ano me deu 2,590, menos os custos aqui. Então vamos fazer essa continha para eu saber como isso está rendendo. 2,590 menos custo de 670. Ou seja, no ano me deu 1.920. Esse 1.920 não é líquido. Esse 1.920 a gente está falando em day trade, então eu preciso multiplicar isso aqui ainda por 0,8. Líquido, 1.536. Tá? Bom, qual é o meu benchmark? Como eu avalio a estratégia? Eu, pessoalmente, comparo com o CDI. Tá? Talvez a gente possa comparar com o Ibovespa, tem gente que compara com outras coisas, mas eu comparo com o CDI. E nosso CDI está bem interessante, né? No momento tá bom de bater. Aí, como que eu faço? Eu tenho 1.500 líquido, já tirei imposto de renda. O meu capital que eu investi para fazer isso foi 7.600, tá? Então vamos colocar aqui sobre 7.600, considerando a compra, tá? Porque se for só venda, ele vai cobrar uma outra margem ali. Vamos fazer, assumindo que você tem um CDB, qualquer coisa já rendendo, então vamos fazer só o valor de compra, sem calcular a margem de garantia, tá? Chamada de margem ali, vamos fazer facilitar. Então eu estou em cima de 7.670, certo? Acho que eu fiz a conta certa, né? 0,2, perdão. Ou seja, 20% líquido ao ano. Se eu deixasse o robozinho lá todo dia rodando a estratégia sem mexer, né? Ele daria 20% no último ano. É um resultado bom? Poxa, é um resultado bom. 20%, eu bati 20% dividido por 13,75. Caiu a taxa já? Acho que não, né? Eu bati 45%, né? O meu benchmark. Poxa, tá muito bom. Então, eu acho que a gente precisa avaliar a estratégia dessa maneira. Você precisa eleger um benchmark para você ver se compensa ou não. Vamos olhar a Natura.
Olha que Natura. Resultado muito ruim, né? 68% de acerto. A gente pode ver que a estratégia, em geral, ela tem um payoff bem baixinho. Ó. Por que ela acaba sendo ganhadora em alguns casos aqui? Por causa da quantidade, do percentual de acerto, né? Payoff é baixo, mas o percentual de acerto compensa isso, tá? Não no caso do Natura. No caso do Natura, não compensou. Precisaria ter uma taxa de acerto maior. E foi um resultado feio aqui, considerando taxa mais de 5 pau. Né? Para um valor investido de 7 pau, poxa, você perdeu uma boa parte do seu capital aí, com essa estratégia em Natura, tá? Então, óbvio, vai variar, depende do ativo. Vamos pegar Petro, que é um ativo líquido. Ó, Petro, em um ano, teria ficado no 0 a 0. Você só teria tido dor de cabeça, né? E custo. Por aqui não compensa, né? Então, no ano, ela me rendeu 366, as taxas 379. Eu fiquei negativo, né? Então, Petro não compensa isso aqui. Então, gente, o Excel facilita isso. Eu posso fazer vários ativos, várias comparações. Eu tenho uma coisa que me otimiza e me diz qual que é o melhor fitting para esse um ano. Tá certo que não mede, não é necessariamente garantia que no futuro vai continuar assim, mas eu posso utilizando conforme vai passando. Eu posso sempre atualizar aqui e ver quanto fica esse corte, né, esse percentual, se mantém, se ele muda muito. Então, no Excel, de modo simples, eu já testei uma estratégia, eu consigo definir alguns ativos que são mais vantajosos que outros, né? Nossa, VEG, olha isso. VEG foram 79 entradas, 3 stops. Mas olha o meu payoff, 0,08. Baixinho, baixinho, baixinho. Né? Provavelmente, acho que VEG com esse valor nem deve estar compensando com o imposto CDI. Então, para ter esse trabalho, é melhor deixar no CDI, certo? Então, voltando. Só para mostrar para vocês, espero que tenha ficado claro, que uma planilha, um pouquinho de VBA, pode te ajudar a descartar ou decidir implementar a sua estratégia, tá? Então, essa aqui, novamente, não é a estratégia que eu vou fazer. Eu testei outra, não essa planilha, testei outra estratégia. E eu vou fazer um robô para deixar rodando a minha estratégia. Tá? E aqui, eu estou fazendo diferente dessa vez. Eu escrevi um robô em Python e eu vou mostrar como ficaria, o que teria, né? Agora a parte mais prática, vamos usar a obra, eu vou mostrar o que o robô faria nesse caso, e é um robô simples, tá? Então esse aqui, eu escrevi esse robô em Python, não terminei ainda, comecei a mexer nele agora. E aqui, só para exemplo, que eu coloquei, eu peguei dois ativos, Petro e Semig, fiz uma compra em Petro, uma venda em Semig, com esses lotes aqui, tá? 100 de Petro e 200 de Semig, só ilustrativo. E aí, o robô vai jogar duas ordens, vai excluir as ordens depois, vai esperar 15 segundos, excluir uma, e 15 segundos excluir a outra, tá? Então, isso é para ter ideia como seria a estratégia no robô, tá? Vamos abrir o MetaTrader aqui. Eu escrevo em Python, só que o Python conversa com o MetaTrader. Quem dispara as ordens é o MetaTrader. Dá para programar também em MetaTrader, meus robôs são em MetaTrader. Essa é a primeira vez que eu estou fazendo em Python. E eu gostei bastante, tá? Então, essa é a minha conta demo na XP e ela deve aceitar a ordem até esse horário, que eu acho que ela aceita. E aí a gente vai testar. Então, ó, só executo aquilo. Então a gente vai ver o que vai acontecer quando eu executar aquilo. Ele vai colocar uma ordem limite em Semig e outra limite em Petro, já com os stops definidos. Tá? Então, essa estratégia seria assim, já na abertura, abrir o ativo, o robô já pode lançar as ordens. E deixa a ordem lá. Como é a ordem limite, se ela for executada, já está lá na pedra, né? E chegou lá, tudo bem. Teria que ter outras coisas, né? Lógico. Dependendo de qual pegasse primeiro, eu teria que matar a outra. Então eu abro já compra e venda. Você pegou a minha venda primeiro,
venda primeiro, eu mato a compra e vice-versa, tá? Então é isso que eu tenho que terminar de implementar no robô. Mas basicamente faz a continha, descobre onde coloca a ordem, joga as ordens e espera. Não é um robô que precisa ficar monitorando, tá? Precisa ter alguma inteligência lá para matar uma ou outra, para chegar perto do leilão e matar, encerrar a operação, e para fazer, sei lá, se chegou num percentual, ele fecha. Isso vai ter os stops, então não precisa disso. É um robô bem simples, tá? Então vou entrar aqui, rodar aqui o programa, vocês vão ver que vai aparecer duas ordens aqui e no gráfico, tá? Então vamos lá. Ó, já jogou compra limite aqui e já jogou venda limite aqui em CEMIC, tá? Agora, ó, sucesso, sucesso, pegou os tickets, 810 e 811, ó, 810 e 811, e aí ele vai matar uma, ó, já matou, sumiu aqui a de Petro, e vai subir a de CEMIG daqui a pouco. Então ele espera mais 15 segundos, ele matou a de CEMIG, tá? Isso, só para ilustrar, porque é automático, o robô faz isso, né? Ele vai, ó, sumiu, tá? Ordem excluída, ordem excluída. Isso aqui, gente, é falso, tá? É só que eu estou montando o robô, eu estou testando como seria o grid e tal, então não é posição, é só para eu testar como vai ficar o layout, né, do robô. Tá? Então depois a ideia é eu ter vários papéis rodando e ele colocar aqui para mim o que está. Ele está aguardando ainda as execuções, ele já finalizou no prejuízo, nesse caso, ou ele está comprado em um, vendido em outro, tá? E os percentuais, então estou montando isso aqui. Então eu quis passar desde o início, pensou numa estratégia, testou no Excel, implementou no seu robô, depois é só, né, ir para o abraço. Aí está tudo feito, só esperar e você não tem mais nada para fazer. Tá? É o mercado que vai mostrar se a coisa vai continuar rentável. Tá certo? Bom, pessoal, esse era o vídeo. Tá? A ideia era mostrar mesmo todo esse caminho, que normalmente é o que eu faço quando eu penso em uma estratégia. Já pensei em trocentas estratégias e algumas funcionam ainda e algumas pararam de funcionar. Tinha uma que eu fazia em leilão, parou de funcionar, não compensa mais, né? E assim, o mercado é dinâmico, né? Então a gente tem que sempre estar procurando coisas. Quanto à planilha agora, né? Lembrando novamente, antes de falar da planilha, pessoal, essa estratégia é um exemplo didático, ok? A ideia é mostrar para vocês como funciona, como fazer isso, né? E disponibilizar essa planilha para quê? Para você colocar as suas fórmulas, a sua estratégia, ela já tem as coisas, como, por exemplo, os métodozinhos aqui de otimizar e de atualizar escritos. Então, basicamente, é você montar as fórmulas de acordo com a sua estratégia. Então, onde está o preço de entrada aqui? Eu fiz as minhas contas, ó. Eu coloquei o percentual aqui para entrada, o percentual na venda, na compra. Você coloca a sua formulinha. Você fala, não, a minha formulinha é X, eu vou colocá-la aqui. Você altera. Ou para servir de base também, você melhora ela, tá? Então a ideia é essa, é servir de base para você testar a sua estratégia com essa história, tá certo? Caso você se interesse, dá uma olhada na descrição do vídeo. Me manda um Pix, R$6, e somente 6. Você me manda um Pix de R$6. Na descrição do Pix, você coloca o seu endereço de e-mail, muito importante, tá? Senão eu não vou saber para quem devolver, certo? Me mande o seu e-mail na descrição do Pix, um Pix de R$6. E eu devolvo a planilha para o e-mail que tiver na descrição do Pix, tá certo? É isso, não vou disponibilizar em nenhum lugar, é um Pix. Quando eu receber o Pix, eu te devolvo. Os envios da planilha, para quem se interessar em comprar, serão feitos à noite, tá bom? Ao final do dia, eu mando as planilhas. Então, se você mandar 9 da manhã, talvez eu mande no almoço, mas aguarde até a noite do mesmo dia, tá certo? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Que tenha dado para entender como fazer a sua estratégia do começo ao fim. E se você gostou do vídeo, dê seu like, compartilhe com os amigos,
assista 15 vezes, mande para os grupos, escola, família, trabalho, tá? Para ajudar esse canal a crescer, tá certo? E, de novo, não é recomendação. Entre por seu risco, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.